Olá pessoal, foi pedido para fazer o exercício 14. O exercício 14 diz o seguinte: o diâmetro de um tanque de água cilíndrico de D0 de diâmetro, e sua altura H. O tanque é preenchido com água e está aberto para a atmosfera. Então, pressão atmosférica. Um orifício de diâmetro D com uma entrada uniforme, ou seja, com perdas expressíveis, é aberto na parte inferior. Desenvolva uma relação para o tempo necessário até que o tanque 1 esvazie até metade e 2 esvazie completamente. Um aluno teve dúvida porque ele resolveu da seguinte forma. Até aqui o raciocínio está ok. Está considerando que você tem uma velocidade 2, você está calculando a velocidade aqui no fundo essa água que está saindo aqui. E essa água vai ser raiz de 2GH. Muito bem. Então, você achou V2 aqui. Por Bernoulli. Agora, você quer saber o seu tempo. Quando você faz desse modo aqui, um ΔT, e falando, eu tenho uma vazão e eu quero esvaziar esse tanque, aí você jogou o seu volume aqui com esse H. Muito bem. Para o tanque cheio, isso vai dar certo, vai bater. O seu problema é o tanque pela metade. Por quê? Porque você está considerando que você não tem um tanque mais. Então, no primeiro exemplo, na primeira parte, você considerou o quê? Que o tanque tem uma altura H, e com essa altura H e um buraco aqui no fundo, ele esvaziou todo. Então, veio esvaziando. Então, o volume dele é π d0 ao quadrado sobre 4 vezes h. Quando você faz a segunda parte, o seu erro está exatamente nisso, porque você está considerando agora que você tem um tanque de H sobre 2. E não é isso que o exercício fala. Você tem um tanque de H sobre 2. E é diferente, porque, na verdade, o tanque continua sendo H, só que ele só vai ser esvaziado até H sobre 2. Então, ainda existe uma pressão aqui nesse orifício. Então, isso é diferente de você ter um tanque H sobre 2 e esvaziar ele. Desse modo que você faz, o que você está fazendo é isso, tá vendo? Que você ainda considera aqui, você substitui o H sobre 2 em cima desse H aqui, Você substitui para H sobre 2. E aí isso acaba ficando errado. Por quê? Porque quando a gente vai resolver, o que a gente faz é integrar, Então a gente vai integrar, se vocês olharem lá no caderno, a gente iguala. Então a gente vai igualar exatamente. Cadê? Aqui. A gente vai fazer o seguinte. Então, vai pegar lá a vazão. O que é vazão? dV, dt. Vazão não é velocidade vezes área. Então, a gente vai pegar πd ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade, que é raiz de 2g. Tá vendo que eu não uso o h aqui? Eu uso o z. Por quê? Porque esse z aqui, ele vai mudar conforme vai esvaziando. Então, eu não pego o valor final. Então, não vou pegar de h até h sobre 2. Eu vou pegar ele
eu vou fazer uma diferença disso, né? Quando eu for fazer a integral, eu vou pegar daqui até aqui. É diferente de eu pegar um tanque que tenha e eu vou esvaziar todo ele, tal que a altura dele é h sobre 2. Beleza, eu tenho isso, então só fazendo isso aqui para separação de variáveis, a gente vai ter a diferencial de volume, vai ser igual o quê? Π d ao quadrado sobre 4 vezes a velocidade raiz 2g z vezes dt. Então isso vai me dar o volume de água que vai passar pelo orifício, ok? Muito bem. Isso é o volume de água que vai passar pelo orifício. O que eu preciso saber ainda? O volume de água que vai passar pelo orifício não é o volume de água que vai sair do tanque. Então, eu também posso fazer uma relação de dV como? Deixa eu cortar isso aqui só para não fazer confusão com velocidade, tá? Que o dV vai ser a área do tanque. Então, a área do tanque vezes a altura dele, né? Só que essa altura dele vai ser o quanto vai diminuir de Z. Certo? Porque a gente está considerando que o tanque, o eixo Z, ele seja nesse sentido. Se o tanque está cheio aqui, aí ele vai começar a esvaziar. Então vamos supor que ele vai esvaziar até aqui. Então o sentido é esse, né? Então geralmente por isso a gente coloca menos Z. Como a gente vai ter um diferencial, então é menos dz, né? Uma diferença daqui até aqui. Muito bem. Então, a gente tem área da base, né? Isso aqui é circular. Π vai ser πd ao 0 ao quadrado sobre 4 vezes esse dz, né? Então, só resolvendo aqui. Isso vai ser igual, então, a menos π d 0 ao quadrado sobre 4 vezes dz. Então, como vocês podem ver, a gente fica em função de z e dz. E aqui dt. Por quê? Porque isso vai ser ao longo do tempo. Então, a velocidade ela vai mudando lentamente conforme vai mudando a sua altura da coluna, né? Então, a velocidade embaixo do tanque, ela vai mudando conforme vai mudando a coluna, a altura da coluna de água. Aí, igualando os dois dV, né? Então, vou chamar isso aqui de 2 e vou chamar isso aqui de 1. Então, a gente igualando. E 2. O que a gente fica? A gente fica aqui. Π d ao quadrado sobre 4 vezes 2 raiz de 2g z dt é igual a menos π d 0 ao quadrado sobre 4 vezes dz. Certo? O que a gente tem que fazer agora? Só reorganizar isso para deixar isso em função de dt, certo? Então, deixar só
isolando o dt para um lado, que é isso que a gente quer, né? Então, vou isolar o dt aqui. Aqui não tem nada em função de tempo e nem de k. Então, é só deixar o dt isolado para o lado de cá. Do lado de lá, eu tenho um z aqui e tenho um dz aqui. Aí que está a diferença quando a gente vai pensar em esvaziar metade do tanque. Porque a diferença de esvaziar metade de um tanque que está cheio é diferente de você ter um tanque com a metade do volume e esvaziar ele. Com isso, o que a gente tem? A gente tem dt é igual menos π d0 ao quadrado sobre 4 isso aqui está multiplicando. Eu vou passar dividindo, né? Então vai ficar vezes 4 dividido por π dzão ao quadrado. Então isso corta com isso. Beleza. Raiz de 2g vezes 1 sobre raiz de 2g. Eu vou falar que o z é igual a menos 1 meio, certo? dz. Só para facilitar quando eu for fazer a integral aqui. Então o que a gente ficou foi com algo assim. Só criar outra layer aqui, que acabou aqui. Então a gente ficou com isso aqui. Vou pegar isso e continuar aqui nessa folha, certo? Agora eu integro dos dois lados. Então tem dt aqui, vou integrar. Fiz a integral muito perto. De um tempo 0 até um tempo t qualquer, que é o que eu quero saber. Então, função t igual a menos d0 ao quadrado sobre d ao quadrado raiz de 2g. Integral de 1z1 até um z final, vai, que a gente não sabe quando que vai ser. Muito bem. Eu vou fazer a integral de quem? De z elevado a menos meio dz. Então, o tempo, vamos pôr um tempo final aqui, então, já que eu pus um z final de lá. Um tempo final, é igual menos d0 ao quadrado sobre d ao quadrado raiz de 2g vezes z elevado a meio, né? Então, eu somo 1, vai ficar positivo. 1 menos meio, meio. Dividido por meio. Vai passar um 2 aqui multiplicando então, né? De quanto a quanto? De z final até z1 que eu coloquei, né? Beleza. Então, seu tempo final, a sua função tempo final, vai ser igual ao quê? O 2 vem aqui para fora, então eu vou pôr aqui, menos 2d0 ao quadrado, dividido por d ao quadrado, raiz de 2g.
vai ficar, então, raiz quadrada de z superior menos inferior. Então, z final vai ficar z final menos raiz de z1, não inicial, z1 que eu coloquei. Ok? Vou pegar esse sinal de menos aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Pegar esse sinal de menos aqui e multiplicar ele aqui para dentro, certo? Então aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Vamos fazer? Tempo final é igual a 2d quadrado dividido por d ao quadrado raiz de 2g igual raiz de z1 menos raiz de z final. Ok. Então o que a gente tem é essa expressão. Aí se você quiser trazer o 2, aí fica à vontade se quiser mexer na equação para trabalhar com ela. Que aí se quiser trazer, por exemplo, o 2 aqui para dentro, vai ficar 4. Aí essa raiz também você pode trazer aqui para dentro, vai ficar, por exemplo, aqui. Vou mudar de cor aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu posso transformar esse 2 aqui, ó. Como ele está multiplicando, eu posso entrar com ele aqui dentro dessa raiz. Então eu posso chamar isso aqui de 4. Esse raiz de 2 aqui, eu posso trazer ele também aqui para dentro, por exemplo, esse raiz de 2g, e dividir aqui por um 2g. Mesma coisa aqui, né? Tá multiplicando os dois. 4, 2g. Aí eu posso cortar esse aqui, corta aqui. E aí eu posso ter, por exemplo, aqui 2g. Que eu acho que foi o jeito que eu deixei na sala. 2g. E aí isso aqui some, isso aqui some. Certo? Então você teria um tempo, uma função tempo final de d ao quadrado sobre d ao quadrado raiz de 2z1 sobre g menos raiz de 2z do z final, desculpa, acostumado com Bernoulli, sobre 2, mentira, sobre g, que tá errado, ó. Certo? Essa seria sua função. Quando você faz para ele esvaziar completamente, você consegue voltar na função que você achou aqui. Para ele completo, ok. Então você consegue voltar nessa função aqui, por exemplo. Ó. Agora, quando você vai falar para ele meio cheio, aí você não volta aqui não. Essa equação aqui não bate. Então, a hora que você for resolver, o que você vai pegar? Você tem um z final aqui. E aí esse z final seu vai ser h sobre 2. O z inicial é um h. Então, vamos continuar aqui, vai. Então, se a gente for resolver letra A para TF, que é o Z
1 é igual a H, então o tanque está cheio, né? Até um Z final de H sobre 2. O que a gente tem? Na hora que eu substituir lá, vai ficar com um T final de... Essa parte aqui não muda, certo? Vamos voltar aqui para vocês verem. Essa parte aqui não muda. Aqui eu vou ficar com raiz de 2H sobre G. Vamos voltar lá então. Raiz de 2H sobre G menos raiz de 2H sobre 2G. Só lembrar se a ordem é isso mesmo. Então o Z final, exatamente. Aí isso aqui some. Seu tempo final é esse. E que o que foi achado, por exemplo, olha a diferença. Então, deixa eu tentar deslocar isso aqui um pouco. Vou deixar de cá, vai. Aqui, ó. Pra gente tentar comparar. Tá, eu vou cortar isso. Aqui. Não vai cortar, vai. Deixa a mão. Então, olha o que você achou. Você achou a função d0 ao quadrado vezes h sobre 2. Seu tempo deu isso aqui. Então você tem 1 sobre 2gh. Você mudou aqui, né? Você jogou h sobre 2 aqui, né? Considerando que você não errou nada de cálculo, você não tem o tempo final seria total esse aqui. Então esse é o maior tempo que você pode ter. Como você esvaziou só a metade, então você retira esse termo aqui. Quando você faz por H, esse termo aqui não existe, né? Por quê? Porque você esvazia todo o tanque, você fica só com isso. Então, o problema é que se eu colocar 3/4 do tanque, 1/4 do tanque, você só vai mexendo nesse termo aqui. Então, dessa forma aqui, o que eu estou explicitando é que eu tenho uma quantidade ainda de líquido dentro do tanque. E isso vai ser diferente de eu esvaziar um tanque com aquele volume ali, ok? Por isso que a gente faz a integral, porque senão a gente conseguiria resolver tudo
por substituição simples, né? Certo, pessoal? Então era só para resolver essa dúvida do aluno aqui. Até mais.